Bem-vindos, queridos e amados. Aqui estamos uma vez mais juntos com o grupo Emergir de Southside Uniting Church, uma igreja missional servindo a Cristo e a comunidade no sul de Brisbane. E eu estou muito alegre de convidar vocês agora para passar alguns momentinhos juntos, abrindo a palavra de Deus. Este mês, gente, nós estamos olhando na carta aos Filipenses. Agora, para dar um pouquinho de contexto para vocês, o apóstolo Paulo era o que sementou essa igreja lá na cidade de Filipe, na Grécia. E ele ficou com eles por um tempo. Mas, queridos, ele não teve a oportunidade de ficar com eles por muito tempo. Então, em um sentido, ele é como os pastores que nós conhecemos, que às vezes vão, sementam uma igreja e começam uma comunidade, mas por causa de várias razões muito boas, têm que ir e continuar o ministério em qual Deus os ha chamado. O que acontece em muitas dessas situações, no Brasil, na Austrália e nos Estados Unidos, é que essas igrejas tentam manter um contato com o pastor, assim que dessa maneira eles podem continuar no mesmo espírito em qual foram fundados. O que nós lemos na carta aos Filipenses é algo muito semelhante, especialmente no capítulo 3, os versos 4 a 14, que nós vamos olhar hoje. O que acontece aqui é que ele quer dizer para eles que não importa que ele não pode estar com eles, por causa que o que importa mais que nada é que eles estão em Cristo e que nisso eles estão juntos, até que o Paulo está longe deles. Isso para mim parece muito semelhante com a nossa situação, não é? Queridos e amados, vocês estão olhando ou talvez ouvindo esta mensagem do Brasil, de várias partes de Brisbane, Gold Coast. Talvez vocês estão em Melbourne, ou talvez vocês são parte do conjunto missional lá em Moçambique. Nós não podemos estar juntos por várias razões. E este mesmo mês, um dos nossos amigos que está afiliado com a missão lá em Moçambique, mandou uma foto através de Facebook, em qual ele estava aí com as crianças de Moçambique na rua, celebrando. Essa foto foi criada através de Photoshop ou um outro programa de editar fotos, não é? Por causa que este pastor está ainda no Portugal e ele não pode chegar lá no Moçambique por causa das restrições de viagem. Mas nessa foto nós vimos uma visão do futuro, que ele e a sua esposa vão poder então estar lá juntos com eles. E nisso também eu quero que nós pensemos da realidade que Cristo nos dá e a visão do futuro que nós temos, que um dia vamos estar todos juntos, não só vocês com eu, mas todos os irmãos e irmãs em Cristo, até com os apóstolos Pedro e Paulo, quando estamos em glória juntos com Jesus. E por isso é que, como Paulo disse, nós não temos nada mais que confiar que não é em Cristo. Então, com isso, vamos então orar juntos e daí vamos abrir a palavra para entender o que é que o apóstolo nos está contando neste momento. Vamos orar. Querido Pai, eu te agradeço por este momento, por meus irmãos, minhas irmãs que estão ouvindo e são parte da nossa comunidade em várias maneiras e sentidos. Eu te agradeço pela tecnologia que nós temos para poder compartilhar a palavra de Deus desta maneira. Que nós podemos lançar, Senhor Deus, a sua palavra e o testemunho da nossa comunidade através de Facebook, YouTube e SoundCloud. E, Senhor, que nós podemos então sentir um pouquinho menos sozinhos neste tempo de isolação e regulação. Eu te agradeço, Senhor Deus, que você está presente entre nós e que nós podemos entender então o que é que ficar juntos neste espaço virtual significa para a igreja moderna.
E eu te agradeço, Senhor, que nós podemos então combater a saudade que talvez muitos de nós estamos sentindo agora, de poder passar tempo juntos, cara a cara, ou nos nossos cultos de igreja e família. Pai, que a sua presença fique com nós agora. Oramos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler agora de Filipenses 4, versos 4 a 14. E vou começar com a segunda parte do verso 4. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, é ainda mais circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a quem vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Então, queridos e amados, eu quero enfocar nesse verso onde o apóstolo diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O que significa isto? Bom, primeiro, vamos olhar aí essa primeira parte, conhecer. Se nós consideramos quem conhece a Cristo Jesus, na Bíblia nós vemos muitos exemplos tão bons. Nós vemos o Pedro, que caminhou com ele, e que muitas vezes o Cristo estava falando com ele e corrigindo a ele. Podemos considerar também o João, o apóstolo que Cristo amava. E como que é que para Jesus, o Joãozinho, por causa que ele era muito mais jovem que Jesus, possivelmente era como um irmãozinho que ele cuidava e amava dessa maneira. Mas o apóstolo Paulo entendeu Jesus de uma maneira muito diferente. Ele entendeu Jesus através da pregação dos apóstolos, através de entender a lei dos judeus e como que é que Jesus chegou para cumprir essa lei. E ele entendeu Jesus também como um salvador personal. Agora, a maioria das escrituras que nós temos da primeira igreja vem do apóstolo Paulo. Isto não significa que o Pedro, o João, o Felipe, o Mateus não estavam escrevendo. Não, isso não é. Mas o que sim significa é que Paulo estava já agindo a realidade da ressurreição de Jesus Cristo nas comunidades em qual ele se encontrava. Seja em Jerusalém, Damasco, Filipe, Galatas ou em qualquer parte do mundo. Até na prisão lá em Roma, quando ele estava carcelado, ele continuava
agindo a vontade de Deus na sua vida através dessas cartas que nós temos agora. Então, quando nós falamos de pessoas que conhecem a Cristo, nós verdadeiramente temos que falar que o Paulo conhece a Cristo de uma maneira bem íntima e uma maneira bem forte. Ele conheceu a Cristo como ensinador, como professor, como Salvador, como Redentor e como Senhor. E então, como que é que ele diz, eu quero conhecer mais? Por causa que a realidade, queridos e amados, é que tem um mistério lá, na realidade de Cristo, que chegou na terra, que morou sendo um ser de carne por 33 anos e que deu a sua vida pela sua vontade. Ele não foi forçado, não foi convencido. Ele deu a sua vida por sua mesma vontade. E o apóstolo Paulo diz que ele, em isso, quer conhecer mais de Cristo. Por isso é que ele diz que nessa maneira ele quer participar no sofrimento de Cristo. Por causa que essa é a parte que ele não tinha experimentado antes. Agora, o que eu estou dizendo para você agora pode sentir bem louco, né? Como que é que o Paulo vai, então, experimentar o sofrimento de Jesus? Então, o que nós temos que entender é que Cristo obteve a glória para nós através desse sofrimento. É isso o que o Paulo não entende e quer entender mais. Mas a realidade é que nós não podemos entender isso. É impossível que um ser humano feito de carne pode então entender o que essa glória significa. A glória na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, é como uma forma de força, como uma forma de luz que queima e que consome os sacrifícios no templo, consome às vezes os inimigos de Deus. Então, como é que nós podemos entender isto? Cristo deu a sua vida como sacrifício por você e por mim, que foi consumido pela glória. Assim ele pode obter essa glória para os inimigos que somos nós. Isso é o que nós chamamos redenção. Por isso é, queridos e amados, que o apóstolo Paulo disse que ele quer estar em glória com Cristo, que ele está apaixonado para chegar nesse lugar, quando ele está no paraíso com o nosso Senhor e Salvador. Ele não quer mais morar com o que é o pecado e o dor, e tão pesado que é ter isso na sua vida. Mas ele também sabe que ele tem um motivo por qual continuar fazendo a obra que ele está fazendo. Ele começa aqui falando com os filipenses sobre o que significa ser um bom judeu. Por causa que para os judeus tudo era sobre a lei e conformar a essa lei. O que significava fazer o que a lei precisava dos judeus. Mas ele está dizendo, se tem uma pessoa que conhece bem o que significa isso, sou eu. O Paulo era um bom judeu. Mas como bom judeu, quando ele viu lá na Bíblia a realidade da redenção que a humanidade precisava,
e no outro lado viu o sacrifício sagrado de Jesus Cristo. Foi isso, também em cima da aparência na rua a Damasco, que convenceu ele que ele não era só para morar uma vida boa como um bom cristão, mas ir e proclamar essa nova redenção, não só para Israel, mas para todo o mundo. Dessa maneira, Paulo, o judeu, trocou o que era o movimento cristão para ser agora a Igreja Mundial. A igreja que hoje tem pessoas que abrem a Bíblia todos os dias. A igreja que hoje está orando por você e por mim. A igreja que está fazendo missões, que está trocando o mundo, que está fazendo petições para governos, assim que o povo seja cuidado e que nós vamos ter então acesso à palavra de Deus e poder então proteger os valores que nós temos lá na sagrada palavra de Deus. Tudo isso vinha verdadeiramente por causa desse sacrifício de Jesus Cristo. Por causa que ele mostrou que ele podia dar a sua vida pelo inimigo. O inimigo que através dos nossos pecados mandou ele para essa cruz. O inimigo que é verdadeiramente você e eu. Mas a boa história e o fim da história é que ele nos amou. E é esse amor que Paulo quer conhecer mais. Bom, queridos e amados, vamos deixar aí. Eu espero que vocês sentiram o amor de Jesus Cristo através do que nós falamos hoje. E da realidade que até uma pessoa como Paulo, que 2000 anos atrás entendeu qual bom é o amor de Deus através de Jesus Cristo, que Ele pode falar com você e comunicar para você até agora. Até agora, no meio de toda essa situação que estamos passando. É uma coisa divina, verdadeiramente. Então, eu vou orar para terminar esse tempo juntos. Mas como sempre, queridos e amados, vocês querem saber mais sobre a nossa comunidade? Podem entrar no nosso sítio web. O enlace vai estar na descrição deste vídeo. E lembrem-se de inscrever-se para receber as notificações da nossa comunidade e para receber os sermões cada domingo, cada sábado e cada domingo podem entrar então para ouvir em inglês o nosso time de pastores de Southside United Church. Vamos terminar com uma palavra de oração. Querido Pai, eu te agradeço porque você está presente entre nós, que você está agindo. Eu pido, Senhor Deus, que você sempre está no meio de nós, fazendo sua obra, e nos abençoe, Senhor Deus, com o conhecimento que não importa onde nós estamos no mundo, que você está lá com nós. Abre as portas, Senhor, para os nossos corações. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.